A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos começar mais um Tadel. Irmãos, eu quero só lembrar que nós vamos começar então falando sobre célula agora. E vamos ficar um bom tempo falando a respeito da visão celular. E depois nós vamos aplicar algumas coisas para os novos tempos, ok? Mas a princípio nós vamos falar somente a respeito da visão, ok? Depois nós vamos entrar mais detalhadamente, conforme tiver aí a nossa situação aí do país. Nós não sabemos como vai ficar daqui para frente também. Então aí nós vamos equalizar as coisas ou organizar as coisas de acordo com o andamento aí do nosso país, da nossa nação. Mas a princípio vamos falar simplesmente a respeito da visão celular, ou restaurando a visão de Deus para a sua igreja. É de certa forma vamos pensar assim, não é muito legal essa palavra, mas vamos usá-la, que é reciclando a visão, seria ou relembrando a visão para aqueles que já estudaram, já viram a respeito disso. Porque tudo nós precisamos de repetição para o nosso aprendizado e para fazer sempre da melhor maneira possível, ok? Mas vamos lembrar aqui um versículo que eu acho bem interessante antes de a gente começar. O versículo diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então é muito importante você já entender uma coisa, que há um poder na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus, que capacita a realizar todas as coisas, e de uma maneira sobrenatural, conforme diz o versículo. Então, se você é um líder de célula, se você pretende ser um líder de célula, ser um discipulador, um ganhador de almas, entenda isso, que há um poder de Deus que habita na sua vida, que te capacita a fazer, e não apenas fazer, a fazer infinitamente mais, quer dizer, de uma maneira sobrenatural, aquilo que você colocar as mãos. E a Bíblia mesmo diz que quando nós servimos a Deus, andamos com o Senhor, aonde nós pusermos as mãos, onde pisarmos os nossos pés, haverá assim uma prosperidade, uma bênção, uma vitória. Amém? Então vamos falar aqui sobre restaurando a visão de Deus para a sua igreja, para a nossa visão celular. Então vamos começar aqui falando a respeito dos modelos de igrejas que são contrastantes, Por exemplo, igreja em grupos pequenos, igreja com grupos pequenos. Seria igreja em células, igrejas com células. Ok? Então a primeira frase que eu disser sempre é igreja em célula ou em grupos pequenos, e a segunda sempre com grupos pequenos. Assim, grupos pequenos é igual a questão do coração, enquanto a igreja com grupos pequenos está mais baseado na questão de programa, é um programa da igreja. E na igreja em grupos pequenos é uma questão de vida, da igreja. Na igreja em células, ele é imprescindível, ele é necessário. A igreja entende isso, que ele não pode viver sem. Enquanto que nos grupos da igreja com célula, os grupos pequenos ou as células, eles são opcionais, eles são úteis, são importantes, mas é uma opção apenas da igreja. Na igreja em célula, os líderes-chave são os líderes de célula, Não que os outros líderes não sejam extremamente importantes, mas é aquele que lida com as pessoas diretamente, Os novos convertidos e até os velhos convertidos. Então, eles são esses líderes que, vamos dizer assim, que pegam a coisa mais difícil, por isso que eles são muito importantes dentro da igreja. Enquanto que na igreja com células, os líderes-chave são os pastores, ok? A liderança da igreja em grupos pequenos, a liderança é integrada, enquanto a outra é tópica. O cuidado pastoral através dos líderes de célula, enquanto na igreja com célula, ou com grupos pequenos opcionais, o cuidado pastoral é através dos pastores, As pessoas estão sempre pensando, eu preciso falar com o pastor, eu preciso correr atrás do pastor. Não que o pastor não esteja ali para atender e conversar com as pessoas, mas aí vem o entendimento que a igreja em célula,
ele tem ali o líder de célula como um pastor, né? A primeira pessoa que realmente vai ter o contato, que vai ajudar, que vai ser bênção na vida das pessoas, tá? E se ele não consegue fazer isso, então vem um próximo líder, ou vem o pastor realmente para cuidar dessa pessoa. A ideia é que ninguém fique sozinho, porque imagina uma igreja aí com 600 pessoas, vamos lá. Como é que o pastor vai atender todo mundo? É muito difícil, né? E parece que ele se torna insensível. Por isso que a igreja em célula tem os líderes para cuidar de uma maneira muito efetiva de cada pessoa e para que ninguém, absolutamente ninguém, fique sozinho. Então essa é a ideia também da igreja em célula. Na igreja em célula, ela é descentralizada, quer dizer, então múltiplos líderes, né? Enquanto na igreja com célula é tudo centralizado, tudo ali no pastor, tudo ali no cabeça, né? Na igreja em célula, o ministério é por meio das células, enquanto que na igreja com grupos pequenos é fora das células. Não dá para ficar muito tempo aqui nisso, porém que na verdade é tudo através da célula, ok? Enquanto que no grupo pequeno, com grupos pequenos, tá? É tudo através ou fora da célula. Mas a igreja em célula não, tudo advém da célula. Por exemplo, alguém para participar de um ministério, é preciso que ele também esteja bem na célula, porque o líder de célula o conhece bem, está muito próximo dele. Então, o líder de ministério, um exemplo apenas, ele tem que fazer o ministério andar e não tem o propósito de pastorear, muito embora ele possa fazer isso, mas esse não é o papel principal dele, é apenas de fazer o ministério caminhar, o ministério andar, enquanto a célula tem o papel de pastoreamento e de cuidado das pessoas. Então, quando ela é encaminhada para um ministério, então o ministério sabe que aquela pessoa então já está sendo cuidada, ela está bem para poder participar e ser bênção ali naquele ministério, tá bom? Na igreja em grupos pequenos, você vai ter sempre menos obreiros pagos, enquanto na igreja com grupos pequenos, mais obreiros pagos, tá? Em grupos pequenos ou em células, as pessoas têm mais oportunidades, enquanto na igreja com grupos pequenos elas têm menos oportunidades. Por quê? Quem faz o ministério, na verdade, na igreja em célula é a própria pessoa. Ela chega na igreja, ela vai entrar em um trilho de treinamento, ela vai ser discipulada e ela vai crescendo, ela vai ser um membro de célula, vai ser um discípulo, vai ser um auxiliar de célula, vai se tornar um líder de célula, ela pode se tornar um auxiliar de supervisor, se tornar um supervisor, um líder, um supervisor de área, pode se tornar um pastor de tempo integral. Então, conforme ela vai desenvolvendo o seu ministério, ela vai crescendo, ganhando vidas, cuidando de pessoas, então ela mesma vai multiplicando as suas células e vai chegando ao nível de pastoreio, tá? E ele chega lá não apenas através de um conhecimento didático, porque passou por uma faculdade, né? Embora seja importante ele estudar, mas ele aprende também na prática, no dia a dia, como desenvolver o seu ministério. Porque muita gente que às vezes está numa igreja e vai para uma faculdade teológica, quando ele sai de lá ele não sabe nem dar o pontapé inicial. Mas quem já segue através de uma igreja em célula, tá? Ele tem na prática a vida ministerial, ok? Então ele tem as suas oportunidades de crescer. E pensa que numa igreja com células ou uma igreja do modelo convencional, é muito menos oportunidade. Não é todo mundo que vai cantar no louvor, não é todo mundo que vai ter uma classe de escola bíblica dominical, não é todo mundo que vai ter ou vai estar dirigindo ou dentro de uma liderança de um ministério de família e assim por diante. Enquanto a igreja de célula, ele vai desenvolver todos os tipos de ministério até chegar aí ao pastorado, amém, queridos? A igreja em célula acaba também com a distinção leigo e clero, né? Então, não é só o clero que faz o trabalho, mas o leigo também pode desenvolver o trabalho, ok? Enquanto que na igreja com célula, ela reforça essa diferença. Não, quem pode fazer isso é só o ungidão, né? Só o pastor que pode fazer essas coisas. Então, olha bem essa distinção. Outra coisa importante aqui,
que existe maior facilidade para encontrar líderes, porque eles vão aprendendo no dia a dia como desenvolver a liderança, como trabalhar. Então esse líder ele vai surgindo, ele vai aparecendo. Na igreja com célula é muito mais difícil. Também a ênfase na igreja em célula, ela está mais focada também no evangelismo e nos relacionamentos, tá? Alcançar vidas para Jesus, transformar uma sociedade, transformar uma comunidade, né? Enquanto que na igreja com célula é apenas voltado para a nutrição, né? Só aprendizado, conhecimento e assim por diante. Então, muito importante essa questão da igreja em célula. Outra coisa, discipulado em grupos pequenos, tá? Enquanto que a igreja com célula é discipulado fora dos grupos pequenos. A igreja em célula pode ser dentro e pode ser fora também, ok? Mas ali na célula a pessoa já é também discipulada de certa forma. Outro contraste aqui, o último contraste que a gente quer ver aqui, que geralmente as células são muito parecidas, tá? Quando a igreja em célula, elas são muito parecidas, elas seguem um padrão, enquanto que na igreja com grupos pequenos, são grupos distintos, né? Cada grupo trabalha de uma forma, cada grupo tem um pensamento, cada grupo tem um jeito, tá? Na igreja em célula não, ela tem uma maneira de ser, uma maneira de trabalhar. Tá bom? Ok. Então, continuando, tá? Restaurando a visão de Deus para a sua igreja, tá? Então temos um quadro aí, tá? Falando entre nós e eles. O que é que eu vou ganhar com isso? As pessoas pensam, o que eu vou ganhar com isso? Outra coisa, eles pensam, olha, grupo fechado, peru de fora não entra, tá? Então nós temos que ter essa questão que na igreja em célula, que eu vou ganhar? Eu vou ganhar que eu vou ter o meu galardão com o Senhor, eu estou fazendo de coração, estou fazendo para Deus, ok? Então nós temos que ganhar pessoas, envolver as pessoas dentro do grupo da visão celular. Eu já tive grupo no passado que era grupo fechado, né? Então ali era só nós, né? Não tinha nada de eles não, era só nós e a gente fazia evangelismo, mas também não era para entrar no nosso grupo não, né? Era evangelismo por fazer evangelismo. Depois eu ia para a igreja, eu ia para qualquer outro lugar, menos no nosso grupo, porque era grupinho fechado, tá? Aí célula não pode ser grupo fechado, tá bom? Tipos de grupos pequenos, vamos lá. Grupos terapêuticos, grupos de estudo bíblico, grupos de oração, grupos de estudo, grupos pequenos ou de adoração, tá? Então são os grupos da igreja com grupos, ok? Ou então comunidade cristã de base, que a gente vai estar vendo aí, que é o que nós ensinamos que é a igreja em célula, comunidade cristã de base, é CCB. Então anota bem essa sigla aí, CCB, Comunidade Cristã de Base. Então, essa é então a igreja em presença, poder e propósito. Tá? A comunidade cristã de base, a célula, ela tem a presença, ela tem o poder e ela tem o propósito. Então, esta é a natureza da igreja em célula, ok? Presença de Deus, poder de Deus e o propósito que Deus coloca no nosso coração. Nós vamos entrar aqui nessa questão agora da vida do corpo, vamos falar um pouquinho de biologia. Não vou explicar biologia, pode ter certeza disso, porque não sou biólogo, ok? Mas você vai poder entender um pouco porque nós usamos a palavra célula, tá bom? Vamos lá. Aqui você vê a vida do corpo. Você tem aqui um esqueleto aqui, né? Um corpo humano. Eu não sei se vai aparecer na tela aí ou não, mas tem um corpo humano aqui, onde mostra as células, tá? Tem as células nervosas, tem as células ósseas, nós temos as células da pele, ok? As células glandulares. Então aqui alguns tipos de células que tem aqui no nosso corpo, ok? Passando aqui para o próximo quadro, nós temos a célula como estrutura biológica. Então vamos lá, célula de animal simplificada. Vai desistir de ouvir só porque estamos falando de biologia não, tá? Isso aqui é para servir nosso entendimento da visão de célula, tá bom? Vamos lá, ó. Você tem aqui na célula o citoplasma, depois você pega lá para o seu professor de biologia, manda ele te explicar melhor essas coisas aí, tá bom? Retículo endoplasmático, tá? Tem que as setinhas aqui mostrando os locais.
temos o núcleo da célula, temos o vacúolo, mitocôndrias, membrana celular. Gente, isso aqui é coisa de lembrar lá do colégio, né? De quando eu estudava aí dessas coisas. Mas só para a gente dar uma passadinha, você vê o que tem aqui dentro de uma célula, tá? A citoplasma, o núcleo e a membrana celular, o mitocôndrias, acho que era o mais falado, né? Quando você estudou biologia. Por que as células são bem-sucedidas? Será que é a liderança dinâmica? Muitos pensam, a célula é bem-sucedida porque tem um líder dinâmico na célula, né? Outra coisa, será que é por causa da boa música e louvor? Olha, a célula é bem-sucedida porque tem alguém que toca violão, alguém que canta bem, alguém que faz uma coisa diferenciada, não? Será que é por causa do excelente material? A célula usa um material excelente, por isso que ela é bem sucedida. São coisas que ficam na mente das pessoas, tá? Será que é a presença de sinais e maravilhas? Essa célula tem milagres, tem uma porção de coisas, né? Será que é por causa do estudo bíblico estimulante? Será que é a comunhão calorosa? Será que são os relacionamentos profundos e transparentes? Olha bem, esses fatores, eles podem fazer parte de uma célula, guarda essa palavra, fazer parte de uma célula bem-sucedida, mas não são em si mesmos, nem em alguma combinação específica, a razão para que uma comunidade cristã de base seja bem-sucedida, tá? Todas essas coisas podem fazer parte, mas não são elas em si que fazem com que uma célula seja bem-sucedida. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a sua célula tenha lá um ministro de louvor, pega o violão e toca bem, aquela coisa, e faz, e acontece, mas essa célula vai multiplicar. E esse músico, ele vai ficar em uma célula, a outra não vai ter isso. Então, por que a outra não vai ter o músico, aquele que toca violão? Porque não tem isso, ela não vai multiplicar? Vamos supor que você é um líder carismático que ora, as pessoas são curadas, sei lá, acontece um monte de coisa, só que ela vai multiplicar. Será que o seu auxiliar vai ter a mesma possibilidade? Vai fazer a mesma coisa? E por que ele não faz, a célula vai multiplicar? Então já veja bem, não são essas coisas que fazem com que as células se multipliquem. Elas podem fazer parte, tá? Então não pense assim, eu não vou multiplicar minha célula porque eu não sei fazer o que o líder faz. Não, você vai, por isso que a célula tem um padrão, tá? E essas coisas podem acontecer ou não para a célula ser bem sucedida. Cristo entre eles é o DNA da célula. O que faz, querido, uma célula ser bem sucedida é se ela tem Cristo no centro. É o DNA, a vida da célula tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Agora isso toda célula tem que ter, né? Cristo no centro, DNA, o que transfere vida para a célula, tá? Então vamos ver aqui o DNA da célula. O que é um DNA? Então vamos lá, você que é um estudioso aí de biologia, né? DNA, ácido desoxirribonucleico, depois você decora essa palavra aí. É o plano de ação original, a força vital, o código genético, informação, o catalisador que informa a célula como crescer e o que ser. Olha que coisa interessante, né? É o DNA. Quem é o DNA? Aqui na verdade é Jesus Cristo, tá? É Ele que é o plano original da célula, tá? É Ele que é a força da célula, não é o líder, é Jesus. Ele que tem o código genético do crescimento, ele que traz a informação, ele é o que liga, é o catalisador, aquele que conduz, aquele que dá a força, aquele que agiliza, né? Trazendo essa informação à célula de como crescer, né? E o que ser, né? O que essa célula é. Então perceba que é Cristo, não é o líder, é Cristo que faz a célula crescer. Não são como é que se diz aqui? A boa música, tá? Não é. É Cristo. Pensa nisso, é Cristo no centro. Jesus prometeu que estaria presente com os seus seguidores, em sua eclesia, né, que é a igreja.
e que os revestiria de poder. A natureza total da experiência em célula muda quando ele é o único foco. Ele começa a dirigir a célula como cabeça, concede aos membros dons espirituais e os enche com o seu poder. Tá? Então, ocorre edificação e comunhão genuína quando tem tudo isso. Então, é a sua presença que ativa a liderança e ativa a música. É a sua liderança que ativa os dons. É a sua liderança que ativa o material, que ativa o estudo bíblico, que ativa a comunhão, que ativa os relacionamentos de afeto. Então é o DNA, é Cristo que traz toda a ativação que a célula necessita. Okay? Então não se preocupe com dons e talentos que Deus ele dá conforme a necessidade. Se preocupe sempre em trazer Cristo para o centro da célula. E Cristo no centro, ele vai fazer toda a diferença ali na célula. É o DNA, é o que traz a vida para a célula. Então, queridos, o próprio Jesus é um fator essencial na vida da sua comunidade escolhida sobre a terra. Então, é o próprio Jesus. Se tirar Jesus da célula, querido, acabou a célula. É um grupo qualquer. Pode ser um grupo, sei lá, de koinonia, só para bater papo. Vai ser um grupo, sei lá, de terapia, qualquer coisa. Se você tirar Jesus da célula. E muitas vezes os grupos acabam acontecendo isso. Esquecem que Jesus está ali, Jesus está presente ali. Né? Então é Ele que está trazendo a edificação. Então foque em Cristo. Então vamos continuar um pouco de química aqui. Um código químico, DNA. O DNA atua como um agente de informação da célula. Ele é encontrado no núcleo da célula e controla atividades como a de reparar células danificadas e a produção de novas células para o crescimento. Okay? O DNA que está contido no núcleo de cada uma de nossas células armazena o quê? Informações suficientes para formar não apenas uma outra célula, mas um corpo humano completo. Tá? A unidade das células é que forma o corpo, que forma a igreja. A bioquímica do DNA mais se parece com uma escada em forma de espiral. As duas metades da escada são formadas por longas correntes de unidades chamadas nucleotídeos. Tá? Então aí você vai ver que os corrimões da escada são constituídas de 4 unidades chamadas bases. Tá? Então aqui tem uma unidade básica. Então a ordem das bases em todo o DNA forma um código que capacita a levar o quê? Todas as informações necessárias para formar então novas células. Vamos olhar aqui a transmissão genética da célula, o DNA e o RNA da vida da célula. Então o que é o DNA? Ácido desoxirribonucleico. Tá? Vamos ver aqui na ciência o que isso significa. Então vamos ver aqui a transmissão genética da célula. Então nós temos o DNA e tem o RNA da vida da célula. É um composto químico completo, um ácido nucleico encontrado no citoplasma e às vezes nos núcleos de todas as células vivas. Consiste de longas cadeias de unidades repetitivas de ácido riboso e fosfórico e muitas outras bases químicas. Essas coisas aqui, se você quiser saber na profundidade, você vai ter que pegar um livro de ciência, você vai ter que ir lá no Google, né? Você vai ter que estudar a respeito dessas coisas, a parte química, tá? A parte da ciência. Ácido riboso nucleico. O ácido ribonucleico possui uma importância fundamental na formação de proteínas e na transmissão genética. O ácido ribonucleico, RNA, um segundo tipo de molécula grande, carrega as instruções dos genes
aos locais de formação onde ele dirige a montagem das proteínas. Eu estou falando para você procurar lá, na verdade não tem necessidade, tá? Isso aqui é apenas para ter uma explicação. Então vamos ver na igreja o que significa o RNA na célula. Significa o seguinte: o RNA é o que ele faz, ele transporta o plano original para fora do núcleo. Quem está no núcleo? Jesus, tá? Cristo no centro. Então o RNA transporta o plano original que vem do núcleo, que vem de Jesus, para dentro do citoplasma. O que é o citoplasma para nós aqui? É comunidade cristã de base, isto é, a célula. Então, o RNA está fazendo esse papel, tá, de pegar o plano original de Jesus, o RNA, o DNA, e transportar para a célula, para dentro do citoplasma, que é a CCB, né, Comunidade Cristã de Base, de modo a construir tudo o que o mapa genético do DNA solicitar. O que a gente pode pensar a respeito disso aqui? Tá? É você formar um corpo de acordo com os princípios e verdades de Cristo. Então é Cristo que vai conduzir, é Cristo que vai dar vida para essa célula. Então veja bem, não é o líder está facilitando aquilo que Cristo está trazendo para a sua célula. Okay? Então a célula tem que estar fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Tá? A célula precisa possuir a vida de Cristo. Ok? Agora falar novamente aqui. A célula precisa possuir a vida do Senhor Jesus Cristo. A transmissão genética da célula, o DNA e o RNA da vida da célula. Vamos lá. Interpretação do DNA e do RNA. O DNA Cristo é a fonte do plano original e da vida que instrui e dirige o RNA Igreja nas atividades que edificam a própria célula e também iniciam novos locais onde novas células são reunidas. Tá? Então, interpretando aqui o DNA e o RNA. Então, você tem que prestar muita atenção nessa questão do DNA e do RNA. DNA é Cristo no centro. O RNA é o que pega o que Cristo coloca e leva para a célula viver o que Cristo deseja e ter a vida de Cristo. Tá bom? Vamos lá. De acordo com Herbert Butterfield, conhecido historiador, nós vamos ver aqui por que Deus decidiu então usar a célula. Então, a mais forte unidade organizacional na história do mundo parece ser o que denominamos ou que nós chamamos de célula, porque ela faz o quê? Ela é multiplicadora de si mesma, tá? E sem traumas. Então a célula, ela multiplica a si mesma. É muito mais fácil você multiplicar um grupo pequeno. É excepcionalmente difícil de destruir. Tá? O camarada vai lá e destrói o templo da igreja, das pessoas se reúnem. Mas se ela tiver 1000 células, como é que ele vai destruir 1000 células? E essas 1000 células continuam se multiplicando, porque cada célula vai formando o seu próprio líder. Então ela multiplica e multiplica dentro da sociedade. Tá? Então é muito difícil você multiplicar os núcleos celulares. Preserva a sua intensidade de vida local, enquanto outras grandes organizações rapidamente desaparecem quando enfraquecidas no núcleo. A célula persevera, tá? Porque Cristo é o centro, vai de repente quebra uma aqui, mas a outra célula tem ali o núcleo fundamental que é Jesus e ela não vai quebrar. Outra coisa, ela pode desafiar os poderes dos governos. Tá? É muito interessante porque o que nós temos que implantar é o reino de Deus no mundo. Hoje, claro, você vê uma briga de ideologias, direita e esquerda. Se a igreja fazer a sua parte, se a igreja cumprir o seu propósito e Cristo ser implantado na face da terra, todos os valores que às vezes a esquerda defende, que a direita defende, elas serão fundamentadas dentro da nossa sociedade.
Então, por isso é que as células precisam avançar. Se a igreja fazer o seu papel, vai ser quebrada todas essas brigas de ideologias e Cristo será o centro. Tá? Cristo é que vai conduzir a nação, vai conduzir o país. Por isso a palavra até diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então a igreja falha em levar a palavra, em fazer o seu papel no mundo. Então nós temos que enfatizar isso, fazer essa célula avançar e crescer, amém? É a alavanca apropriada para abrir à força qualquer status quo, né? O estado cotidiano, comodismo, sei lá o que, estiver ali parado, a célula ela entra, ela penetra, ela transforma aquilo. Então não importa se escolhermos o cristianismo primitivo ou o calvinismo do século XVI ou o comunismo moderno. Essa parece ser a maneira adequada pela qual um punhado de pessoas pode abrir um novo capítulo na história da civilização. Vamos continuar aqui. A igreja em célula. Uma ideia apenas para tempos de perseguição? Não. Tá? A igreja é a igreja como Deus, na verdade, a concedeu. Tá? Não é só para tempo de perseguição. É para todos os tempos. Ok? Vida em célula. Então você vê um núcleo aqui da célula. Aqui. Então Deus Trino, tá? Que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Tá? Eles estão aqui no centro da célula. A igreja, aqui no plano vermelho aqui, a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Na verdade a gente vai ficar um pouco mais lendo aqui, você presta atenção porque senão fica muito longo aqui esse nosso período aqui. Mas é importante você ouvir tudo aquilo que estamos passando aqui, ok? Cristo santifica a igreja, aqui está em Efésios capítulo 5, 25 a 27. A igreja vai adorar em espírito. A igreja deve andar em amor. Cristo causa o crescimento do corpo para o desenvolvimento de si mesmo em amor. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos. Para todo o sempre. Outra coisa, a igreja é a casa de Deus. Aqui aí estão os versículos bíblicos, Efésios 3,19. Por meio da igreja, conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Efésios 3,10. Vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Efésios 2:2. E Cristo é a pedra fundamental. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Então, ok, vamos lá. Jesus prometeu que a Trindade estaria no meio de cada comunidade cristã de base, tá? Comunidade cristã de base, CCB. O que é? Guarda essa frase novamente, né? CCB, comunidade cristã de base, é o que é para nós. Então é a nossa célula, tá? Então a Trindade vai estar presente ali no centro. Assim como o Pai e o Espírito estavam presentes em Jesus, assim Cristo e o Pai estão presentes com o Espírito em sua igreja e ali no centro, ali na célula também. A comunidade perfeita existe no centro de cada célula, porque Deus como Pai, Filho e Espírito são uma comunidade perfeita. Quando uma célula enfatiza a presença de Cristo e ele revela o seu poder, a célula funciona no nível dos dons espirituais. Essa é uma frase, isso aqui é um texto do Bill Becker. Tá? Então é muito importante a gente pensar o quê? Que quando você está indo para uma célula, você não está indo apenas para uma comunhão entre os irmãos. Isso é importante. Mas você precisa entender que nessa comunhão, vocês estão indo para ter um encontro, tá? Com a triunidade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito
Espírito Santo de Deus. Ir para a célula é ter um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento com o Pai. Olha a importância de quando você está indo para uma célula. Eu vou lá apenas para um cafezinho. Não, você está indo lá para o encontro com Jesus, juntamente com os seus irmãos, para que essa vida de Cristo se manifeste através da vida de cada um de vocês que estiverem indo ali para aquela célula. Hoje não estamos conseguindo fazer, em muitos casos, a célula presencial. Mas quando você se reunir de forma virtual, você tem que entender que nesse contexto todo, Cristo também precisa estar presente. Não é um momento legal apenas, vamos aqui nos falar aqui de maneira virtual, que diferente. Não, é diferente. Mas não é diferente no sentido de que Cristo também está presente ali. Por isso é importante que as pessoas não se isolem, mesmo nesse momento. Apenas aqueles que não conseguem entrar, que não têm possibilidade, então tudo bem, a gente entende isso. Mas todo aquele que pode entrar ali através do mundo virtual, participar dessa célula. Por quê? Porque como corpo vocês estão deixando Cristo conduzir a sua vida para cada um, para que haja então a transformação também na vida de cada pessoa, tendo Cristo como uma realidade e depois vir a multiplicação, mas não multiplicação só de célula, mas uma multiplicação da presença de Cristo em outros lugares. A aula parece que está um pouquinho maior hoje, né? A célula, na verdade, então, é um encontro, não uma reunião, tá? É a presença. Então é Cristo no meio da eclesia, Cristo no meio. Então você vai ter o quê? Presença e ter poder. Então a presença e o poder de Cristo se unem no seu próprio corpo espiritual na terra. Então o bloco básico de edificação do corpo deve ser habitado por Jesus e composto por células vivendo em comunidade e não por massas que não experimentam comunidade. De novo aqui, o bloco básico de edificação do corpo deve ser habitado por Jesus. Olha a palavra, habitado por Jesus e composto por células vivendo em comunidade e não por massas que não experimentam comunidade ou comum unidade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então essa aqui, voltando a falar da visão celular, quero que você ouça, torne a ouvir, anote, acrescente coisas que você acha importante para levar uma edificação para a sua célula. Amém? Eu quero orar para que essa visão celular esteja no seu coração, esteja na sua vida. Entenda que você, juntamente com Cristo, estará transmitindo vida para a igreja, vida para a comunidade, vida para a sociedade, vida para alcançar o mundo para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou orar, lembrando que amanhã temos o nosso culto de oração também, ali às 20 horas, tá? Se você sente o desejo e vontade de estar orando conosco, apareça lá, tá? Será uma grande bênção ali, unidos, juntos, né? Orando, buscando o Senhor e abençoando outras vidas também, ok? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça nunca de fazer o seu investimento na igreja, através do seu dízimo, da sua oferta, porque assim podemos continuar avançando também e propagando o reino de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, quero te louvar, quero te agradecer pela vida de cada pessoa, meu Deus, que está participando, Senhor, ouvindo e que ouvirá essas mensagens, ó Pai. Deus, que realmente possa penetrar no coração deles, ó Pai. Que Jesus transmita vida para cada um deles, para cada uma das células também, ó Pai querido. Aquelas células, ó Pai, que têm perdido a motivação. Pai querido, que Cristo, meu Deus, entre agora no centro dessa célula, ó Pai, porque Ele é a nossa vida, Pai querido. A vida verdadeira, Senhor, porque sem Jesus não há motivação,
Sem o Espírito Santo não há motivação, ó Pai. Por isso, ó Pai, que em cada célula aqui Cristo seja presente e o nome do Senhor seja exaltado e muitas vidas conquistadas, muitas vidas edificadas e fortalecidas. Pai, a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, estamos juntos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.